Shalom, povo de Deus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos consagrar a Deus mais um dia de nossas vidas. Agradecer ao Senhor Jesus pela bondade dEle, pela misericórdia dEle, estar nos alcançando todos os dias. Louvar e bendizer o santo nome do Senhor. Amém, queridos? Nessa quarta-feira, engrandecer o nome santo do Senhor e louvar a Ele por todas as bênçãos alcançadas. Amém? Tem palavra de Deus para o nosso coração nessa quarta-feira, início de dia em que o Senhor tem preparado bênçãos para derramar sobre as nossas vidas. Palavra do Senhor para o nosso coração está no livro de Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo de número 31, dos versos 1 em diante, onde Deus já inicia esse dia dizendo para você: basta de humilhação. Tem alguém aqui sendo muito humilhado, muito afrontado. Tem alguém aqui passando por tratamento nas mãos de Deus e Deus está dizendo basta. Chegou o momento em que o Senhor está mudando a história da sua vida. Gênesis capítulo de número 31, versículos de número 1 até o 3, né? Diz assim: então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo o que era de nossos pais, de nosso pai, e do que era do nosso pai fez ele toda esta grande glória. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era mais com ele como de antigamente. E disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Quero falar um pouquinho a respeito de Jacó. A Bíblia relata que Jacó, irmão de Esaú, a Bíblia relata que Jacó cometeu erros, como qualquer um de nós pode cometer. Amém? Somos humanos, erramos, falhamos. E a Bíblia relata que, em meio às falhas de Jacó, a sua mãe manda ele ir morar com seu tio, porque a ira do seu irmão era muito grande. E a palavra diz que Jacó foi, largou a casa do seu pai, a casa da sua mãe, fugiu do seu irmão Esaú e foi morar com seu tio. Lá ele conheceu a sua primeira esposa e trabalhou um bom tempo por ela, 7 anos. E a palavra diz que quando ele trabalha os 7 anos, ele foi enganado. Casou-se com a irmã mais velha, a Lia, e não com a Raquel. Trabalhou-se mais 7 anos, casou com Raquel, mas não tinha um salário fixo, mas a glória de Deus, a bondade do Senhor estava sobre Jacó. Trabalhou ali muitos anos, quase 21 anos, se eu não me engano. 7 anos ele trabalhou para uma esposa, 7 anos ele trabalhou pela outra esposa, 14 anos. E trabalhou mais um bom tempo, né? Porque depois de casado ele ainda conviveu ali na casa do seu sogro, nas terras, não na casa em si, mas nas terras, na propriedade do seu sogro, que também era o seu tio, Labão. E a palavra diz que Labão, ele enganava Jacó bastante. Enganou Jacó, humilhou Jacó. Labão fazia um acordo com Jacó. Quando Jacó começava a prosperar em relação ao seu salário, Labão mudava novamente ali a sua opinião. E chegou um ponto que Jacó não sabia mais o que fazer. E Deus se revelou a ele em sonho. E Deus deu uma estratégia para ele quanto ao seu salário, que foi sobre as varas de álamo, né? Descascou ali, colocou no coxo, no bebedouro dos animais. E todos que nasciam salpicados e malhados era de Jacó. E os de cor uniforme era de Labão.
E Deus ali deu a graça para Jacó. E o salário dele cresceu. E de uma forma que os filhos de Labão, seus cunhados, começaram a olhar para Jacó de uma forma estranha. Começaram a invejar dele mesmo. Porque Deus estava com ele. O tempo todo Deus estava com ele. O tempo todo Deus estava com Jacó. Às vezes você acha que Deus não está com você, né? Porque você está passando humilhação. Às vezes você acha que o fato de você ser afrontada é porque Deus não está com você. Não, Deus está com você sim. Mas Deus permite que passemos por alguns processos em nossas vidas para aprendermos a se achegar mais ao Senhor e buscar mais a face do Senhor. E então a palavra diz que chega um momento na vida de Jacó que ele olha para o seu sogro, seu tio, e o semblante dele já é um semblante de alguém que está chateado. Os irmãos das suas esposas, seus cunhados, também já estão chateados, né? Ele olha para esses cunhados, e os cunhados estão chateados. E além dos cunhados estar chateados, os cunhados comentavam. E a palavra diz que os irmãos de Lia, Leia e Raquel falavam, né? Isso daí, ó, nosso primo, marido das nossas irmãs, tá aí prosperando aí. E essa prosperidade é nossa. É nossa. Tudo que ele tem veio do nosso pai. Então eles perceberam que, Jacó percebeu que já tinha uma coisa ruim ali pairando naquele lugar e que ele precisava fazer alguma coisa. Então a palavra diz que ele olha para o semblante de Labão e vê que não era mais bom, e olha para o semblante de seus cunhados e vê que o semblante deles também não era bom. E aí Deus, porque quem dá um basta no sofrimento é Deus. Quem dá um basta na humilhação é Deus. O salmista fala que os céus governam tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Pensa uma pessoa que crê, sou eu. Porque eu vivo sob a direção do Eterno. Eu vou fazer tudo o que Ele mandar. E eu orei pedindo a palavra ao Senhor e Deus falava, eu estou dando um basta na humilhação. Eu estou dando um basta na humilhação. Você que tem se sentido humilhado, Deus está te trazendo de volta ao lugar do conserto. Betel é lugar de conserto. Betel é lugar de conserto. E aí o Senhor fala com Jacó e diz, né? E disse o Senhor a Jacó. Quem é que está dizendo para você hoje? Deus. E diz o Senhor a você, volta para a tua terra, a terra dos teus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. E eu serei contigo. Você está sendo humilhado? Afrontado? Deus está dizendo, eu estou contigo. O tempo da sua humilhação acabou, porque eu, Deus, estou dando um basta no teu sofrimento. Eu estou dando um basta na tua humilhação. E aí Jacó entendeu que Deus estava falando com ele, chamou as suas 2 esposas, chamou seus filhos no campo e foi falar com elas o que estava acontecendo. E quando ele vai falar com elas o que está acontecendo, olha o que diz. Então mandou Jacó chamar Raquel, Lia ao campo, para junto do seu rebanho, e disse, vejo que o rosto do vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém o Deus do meu pai tem estado comigo. Humilhação não é sinônimo que Deus não está com você. Afronta não é sinônimo que Deus não está com você. Tempestade também não é sinônimo de que Deus não está com você. Não é porque você é crente que você não passa por humilhação. Você passa. Você não fica sendo humilhado. Você passa pela humilhação. E Deus está dizendo para você nesse dia de hoje, eu estou dando um basta na sua humilhação. Eu estou dando um basta na sua humilhação. O Deus do meu pai sempre esteve comigo. Como assim? Me explica aí, Jacó, como que Deus sempre esteve contigo quando Labão estava te humilhando? Como que Deus sempre esteve contigo quando você foi enganado mediante a sua esposa? Você trabalhou pela Raquel e tu ganhou Lia? Como que Deus estava contigo? Deus estava com ele.
porque tudo era um propósito de Deus. Era um tempo de Deus, de tratamento na vida de Jacó, para uma glória maior. Sabe a humilhação que você passou? É um tratamento de Deus na sua vida para uma glória maior. A humilhação que você tem passado é um tratamento de Deus na sua vida para uma glória maior. Deus está te tirando da humilhação para uma glória maior. Então dá glória a Deus aí aonde você está. Amém? O verso 6, e vós mesmos sabeis que com todo o meu esforço tenho servido ao vosso pai, mas vosso pai me enganou e muito, o salário 10 vezes, porém Deus não lhes permitiu que me fizesse mal. Sabe? Deus pode permitir que o seu adversário toque no seu salário. Deus pode permitir que o adversário toque na sua saúde. Deus pode permitir que o adversário toque na sua família. Deus pode permitir. Ele permitiu isso com Jó. Homem sem pecado. Jó não tinha um pecado justificável aquilo tudo ali. Porque Deus tinha um propósito na vida de Jó. O propósito de Deus, de toda a humilhação, era ele conhecer a Deus face a face. O propósito da humilhação na vida de Jacó era Deus levá-lo a uma glória maior. E na sua vida? Você já perguntou a Deus por que Deus está permitindo essa humilhação? Será que você conhece a Deus? Será que Deus não quer te levar a lugares altos? Eu só sei te dizer uma coisa. Deus está dando um basta nessa humilhação. Hoje, no nome de Jesus. Salário foi mudado 10 vezes, mulher foi enganado quanto à sua primeira esposa, trabalhou pela que ele queria, levou o que ele não queria, trabalhou mais 7 anos pela que ele queria novamente, totalizou 14 anos trabalhou mais 7 anos ali pelo seu salário, e por aí vai, foram anos e anos da vida de Jacó sendo humilhado. E ele tinha todo o direito de dizer, Deus me abandonou. Mas o que ele diz? E Deus estava comigo. O tempo todo, tu bem sabe que Deus estava comigo. Quando o cristão ele é centrado, ele não associa os problemas à ausência de Deus. Ele associa a um tratamento de Deus. Doença não é ausência de Deus. Muitas das vezes, é permissão de Deus para uma glória maior. Você está entendendo o que Deus está falando com você nesse dia de hoje? E o verso 10 diz, sucedeu que ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonho, e eis que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados e salpicados e malhados. E disse-me o anjo do Senhor em sonho, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê todos os bodes que cobrem o rebanho, que são listrados, salpicados e malhados. Porque tenho visto tudo que Labão te fez. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizestes um voto. Levanta agora, sai-te desta terra, torna-te à terra da tua parentela. Então responderam Raquel e Lia e disseram, ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estranhas, pois vendeu-nos e comeu de todo o nosso dinheiro, porque toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te mandou. Então levantou Jacó, pondo seus olhos às suas mulheres, sobre os camelos, levantou todo o seu gado, todos os seus bens que havia adquirido, o gado que possuíra, e alcançara em Padar Arã, para ir a Isaque seu pai, à terra de Canaã. E havendo Labão ido a tosquear suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que o seu pai tinha, e Jacó largou a Labão, o arameu, porque não fez subir, saber que fugia, e fugiu ele com tudo que tinha, levantou-se, passou o rio e se dirigiu para a terra de Gileade. Então Jacó, ele conversa com as suas esposas, fala tudo o que estava acontecendo, relata que Deus estava com ele,
relata o sonho que ele teve a respeito do salário, né? O anjo do Senhor apareceu ele em sonho, falou para ele: eu tenho visto a tua humilhação. E aí eu quero falar exatamente disso, da sua humilhação. Deus tem visto a sua humilhação. Deus tem visto as afrontas que o adversário tem se levantado contra você. E Deus está dizendo: eu estou dando um basta em tudo isso. Mas cuidado com os deuses estranhos. Tome cuidado com a ganância. Tome cuidado com a vaidade. Tome bastante cuidado. Deus é o Deus que enriquece o homem e Deus é Deus que deixa o homem pobre. Do Senhor e a terra e toda a sua plenitude. Deus é dono do ouro e dono da prata. Deus faz promessas grandiosas. E Deus tinha feito uma promessa na vida de Jacó, quando ele estava vindo da terra dos seus pais, fugindo do seu irmão Esaú. Ele deitou, pegou uma pedra, deitou a sua cabeça e lá ele teve um sonho onde ele viu os céus abertos, uma escada posta no céu, os anjos subiam e desciam por essa escada. E ele falou: Deus está neste lugar, e eu não sabia. E ali ele faz um voto ao Senhor. E o voto que ele faz ao Senhor é que tudo que ele pegasse, ele daria o dízimo ao Senhor. Tudo ele daria o dízimo ao Senhor. Então dá a entender que Jacó ele não tinha uma vida de disciplina com o Senhor, ele fez um voto ao Senhor. E aqui, no verso de número 13, é relatado a visão que o Senhor tinha dado para ele lá em Betel, quando ele faz uma aliança com Deus, um voto com Deus, de honrar a Deus com tudo que ele tem. O que fez Jacó prosperar na terra estranha, na terra do seu tio? O voto. O que te fez prosperar até o dia de hoje? O voto. E você tem cumprido com seu voto? E as humilhações? E as lutas? Tudo que ele passou, Deus cuidou dele. Quando você cumpre os seus votos, quando você entra em conserto com Deus, Deus cuida. Humilhado foi, muito humilhado, mas não desonrado. Ele recebeu humilhação, mas ele era muito honrado por Deus. Como que você prova isso, pastora? Deus sempre esteve com Jacó. Mesmo na humilhação, mesmo na afronta, Deus sempre esteve com Jacó, porque Jacó tinha um voto com Deus. E Jacó cumpriu com seu voto, chamou suas esposas, falou para elas: para mim deu. O Senhor me disse para mim voltar para a terra dos meus pais. Quando o Senhor fala voltar para a terra dos vossos pais, Deus está falando voltar à presença de Deus, à plenitude, à santidade, ao conserto. Deus está falando, não é voltar para algum lugar que você saiu, é voltar a uma vida genuína com Deus, voltar a uma vida de disciplina com Ele. E Deus fala para Jacó: eu estou contigo, pode voltar. Mas ele saiu de uma situação muito difícil, que foi a briga com seu irmão, a traição, o roubo da bênção, o prato de lentilha, a manipulação que ele fez, enganou o seu irmão, enfim. Ele tinha lá os seus problemas. Então, quando Deus fala assim, volta, Deus está falando, conserta. Deus está falando para você, olha, eu estou dando um basta na sua humilhação, mas conserta as coisas. É tempo de você consertar as coisas diante do Senhor. E ali ele volta. Pega as suas esposas, todo o seu gado, todo o seu rebanho, e ele volta. Só que quando ele volta, a esposa dele, a Raquel, leva o Deus do seu pai, que representava a riqueza do seu pai. Quem estava com aquele Deus, quem estava com aquela imagem, tinha o direito de possuir toda a riqueza da casa. Então Labão vai atrás de Jacó, porque ele sentiu falta do seu Deus, do seu ídolo. E ele achou, não bastou levar minhas filhas, ainda leva o título da honra da minha casa, que era o que ele tinha como adoração para ele. E ali ele persegue, ele toma de volta ali aquele Deus, tem todo aquele processo ali com a sua filha, escondendo dentro da tenda, tal, enfim. E no fim ele acaba abençoando a vida de Jacó, a vida de suas filhas, e ele vai, e ele sai para se encontrar com seu irmão Esaú, e ele tem um encontro com o Senhor, no Val de Jaboque. Estava escuro ainda, estava amanhecendo, mas estava escuro ainda, por volta de 4:30 da manhã, para 5 horas. Ele encontra com aquele homem
E ele luta com aquele homem achando que ele estava lutando com seu irmão, pedindo a bênção do seu irmão no Val de Jaboque. Eu só saio daqui depois que você me abençoar. Porque ele queria a bênção, porque ele sabia o valor da bênção. Não sabendo ele que não era Esaú que ele estava lutando. Ele estava lutando com Deus. E aí, ele faz a pergunta, né? Quem era aquele que ele estava lutando? E Deus fala, me diga quem é você primeiro. E ele fala, eu sou Jacó. E aí, quando ele fala, eu sou Jacó, o Senhor fala para ele, como príncipe, lutaste com Deus e prevaleceu. E Deus deslocou a juntura da coxa de Jacó e marcou Jacó. E saiu Jacó ali do Val de Jaboque mancando, marcado pela glória de Deus, marcado pelo toque da glória de Deus. Ele recebeu a bênção de Deus na vida dele e ele foi marcado pelo Senhor. O que Deus está dizendo para você? Você que está sendo humilhado, você está saindo de um ciclo de humilhação para ser marcado por Deus e prevalecer. Deus vai tocar em você e a tua vida nunca mais será a mesma, porque a humilhação que você está enfrentando está te fazendo mais forte. Esse ciclo de humilhação na sua vida está acabando hoje. Deus está dando um basta na sua humilhação. Deus está mudando a sua história. E esse é um novo tempo de Deus que se inicia para você e você precisa aprender a começar a andar em direção ao que Deus tem preparado. Talvez esse caminho que Deus fala volta é um caminho difícil, porque foi um caminho difícil para Jacó. Não foi um caminho fácil. Jacó sair, tomar aquela decisão de abandonar, fugir da casa do seu sogro, levar as suas esposas, seus filhos e fazer aquele caminho de volta, aquele caminho dolorido, lembrando de tudo e ter que se encontrar com seu irmão na mentalidade dele, não estava muito bem com ele. Deus está dizendo para ele, é um tempo de conserto para você, Jacó. E eu vou marcar você. E a tua trajetória nunca mais será a mesma. Por isso a oração, muitos fazem oração a Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Jacó foi marcado pela glória de Deus. Jacó entrou na linha e deixou de ser Jacó para ser Israel. Deus está mudando a tua história de humilhação, te tirando desse ciclo de Jacó e fazendo de você Israel. Tua vida será mudada. Promessa de Deus para você nessa quarta-feira. Recebe de Deus aí, porque Deus está mudando você. Deus está te tirando de uma terra de humilhação e te trazendo para uma terra que manda leite e mel. Deus é o Deus que te chama. Deus é o Deus que muda a tua história. Nesse dia de hoje você precisa receber. Amém? Palavra abençoada de Deus. Basta de humilhação. Aleluia, Jesus. Basta, chega. Um novo tempo de Deus se inicia para você. Um novo ciclo se inicia na sua vida. E você precisa estar preparado para isso. Nem que você precisa romper laços. Nem que você precise romper com alguns laços na sua vida. Você precisa aceitar esse novo de Deus que está chegando na sua vida. E esse novo é maravilhoso de Deus para você. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor por essa quarta-feira. Consagrando ao Senhor mais um dia de nossas vidas e dizendo que Ele é bom. Dizendo que Ele é muito bom. Pai de amor, de graça, de misericórdia, eu oro nesse momento, Pai, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por essa palavra, por mais um dia que se inicia, Senhor. Deus, eu louvo, exalto, bendizo ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem preparado, Senhor, um dia maravilhoso, meu Deus, para as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por acabar com o ciclo da humilhação e trazer a honra, a glória e a exaltação da sua parte, Senhor. Toma a vida de cada um aqui nas suas mãos. Meu Deus, ser com essa pessoa, Pai, e libera sobre ela, Senhor, a bênção que só o Senhor tem para a vida dela, Pai. Deus, ora abençoando todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que crê, daí diga amém, eu creio, em nome de Jesus, amém. Você pode compartilhar aí, querido, você pode curtir em nome de Jesus, você pode comentar, você vai estar ajudando muitas outras pessoas a serem abençoadas, fazer com que a palavra de Deus, ela possa viralizar aí e se tornar um canal de bênção na vida de outras pessoas, amém? Seu comentário é muito importante, você curtir é muito importante, você enviar para outras pessoas e pedir encarecidamente, se inscreve aí, para você receber a palavra de vida todos os dias. Isso vai fazer com que você se torne um evangelista do reino de Deus e você cumpra o ID do Senhor Jesus, amém? Deus abençoe a sua vida, querido. Feliz quarta-feira, shalom!